Graça e paz do Senhor Jesus. Vamos ler Deuteronômio capítulo 32 até o versículo 25. Inclinem os ouvidos, ó céus, e falarei, e ouça a terra as palavras da minha boca. Goteje a minha doutrina como a chuva, e destile a minha palavra como o orvalho, como chuvisco sobre a relva e como gotas de água sobre a erva. Porque proclamarei o nome do Senhor. Louvem a grandeza do nosso Deus. Eis a rocha, suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são juízo. Deus é fidelidade e nele não há injustiça. É justo e reto. Procederam corruptamente contra ele, já não são seus filhos, e sim suas manchas. É geração perversa e deformada. É assim que vocês retribuem ao Senhor, povo tolo e insensato. Não é Ele o Pai de vocês que os adquiriu, que os fez e estabeleceu? Lembrem-se dos dias da antiguidade, atentem para os anos de sucessivas gerações. Perguntem aos seus pais, e eles informarão aos seus anciãos, e eles lhes dirão. Quando o Altíssimo distribuía as heranças às nações, quando separava os filhos dos homens uns dos outros, fixou as fronteiras dos povos segundo o número dos filhos de Israel. Porque a porção do Senhor é o seu povo, Jacó é a parte da sua herança. Ele o encontrou numa terra deserta e num ermo solitário, povoado de uivos, rodeou-o e cuidou dele, guardou-o como a menina dos olhos. Como a águia desperta a sua ninhada e voeja sobre os seus filhotes. Estende as asas e, tomando-os, os leva sobre elas. Assim, só o Senhor guiou o seu povo, e não havia com ele Deus estranho. Ele o fez cavalgar sobre os altos da terra, comer o produto do campo, chupar mel da rocha e azeite da pedra dura. Alimentou-o com coalhada de vacas e leite de ovelhas, com a gordura dos cordeiros, dos carneiros que pastam em Bazã, e dos bodes com o melhor trigo, e vocês beberam o sangue das uvas, o vinho. Mas Jesurum engordou e deu coices. Vocês engordaram, engrossaram, se estufaram. Ele abandonou a Deus que o fez, desprezou a rocha da sua salvação. Com deuses estranhos eles provocaram ciúmes, com abominações o irritaram. Ofereceram sacrifícios aos demônios, não a Deus. Sacrificaram a deuses que não conheceram, novos deuses que vieram há pouco, diante dos quais os seus pais não tremeram. Não se lembraram da rocha que os gerou e se esqueceram do Deus que os fez nascer. O Senhor viu isso e os desprezou por causa da provocação de seus filhos e suas filhas. Ele disse: esconderei deles o rosto, verei qual será o seu fim, porque são uma geração perversa, filhos em quem não há lealdade. Provocaram ciúmes em mim com aquilo que não é Deus. Com seus ídolos me provocaram a ira. Portanto, provocarei ciúmes neles com aquele que não é povo. Com uma nação tola os despertarei a ira. Porque um fogo se acendeu no meu furor e queimará até o mais profundo do inferno. Consumirá a terra, as suas colheitas, e incendiará os fundamentos dos montes. Amontoarei males sobre eles, esgotarei as minhas flechas contra eles, consumidos serão pela fome, devorados pela febre e peste violenta. Contra eles enviarei animais selvagens e veneno de criaturas que se arrastam no pó. Do lado de fora, a espada causará devastação, em casa o pavor, tanto ao jovem como à virgem, tanto à criança de peito, como ao homem de cabelos brancos. Até o versículo 25. O que nós vemos em Deuteronômio 32 é o cântico que Deus deu a Moisés para ele entoar.
O Senhor orientou Moisés a escrever esse cântico para louvar ao Senhor, mas também, como vimos no capítulo 31, para testemunho ao povo e para ensinar ao povo. Os nossos louvores que nós entoamos, eles devem ter fundamentos bíblicos, eles devem ter verdades de Deus. Nós precisamos parar para realmente meditar no que a gente tem cantado. Nós precisamos cantar louvores que exaltem o Senhor e que nos ensine a palavra. Moisés, em Êxodo, nós vimos que foi o primeiro que registrou um cântico ao Senhor. Quando atravessaram o Mar Vermelho, ele louvou ao Senhor, cantando profeticamente o que Deus estava fazendo. Nós precisamos cantar sobre o que Deus já fez, o que Deus está fazendo, e cantar também cânticos que falem daquilo que o Senhor vai fazer e que a palavra promete, sobre a volta do Senhor, sobre a soberania de Deus. Como é importante, irmãos, nós pararmos para meditar nesse cântico. Deus então deu aquele cântico a Moisés na travessia do Mar Vermelho, e agora o Senhor dá um cântico a Moisés antes de Moisés partir, antes do Senhor o recolher, como no final de Deuteronômio nós vamos ver. Deus então diz a Moisés: cante este ensinamento, louve o meu nome com este louvor, mas faça isso para ensinar ao meu povo. Vamos ver então qual é a essência deste cântico que o Senhor traz para Moisés e para Israel. Em primeiro lugar, esse cântico fala sobre o poder da palavra de Deus. Olha o versículo 2, é sempre importante lembrarmos do poder da palavra de Deus. O Senhor diz através deste cântico: goteje a minha doutrina como a chuva, destile a minha palavra como o orvalho. Irmãos, a palavra de Deus é como esta chuva abundante que rega a terra, é como esta água que cai e penetra na terra e rega as sementes e faz com que as árvores, os frutos sejam gerados. Irmãos, nós precisamos expor a palavra de Deus todos os dias e deixar ela penetrar no nosso coração, para que ela seja como essa chuva, como este orvalho que cai sobre nós todos os dias, para nos lavar, para nos regar, para nutrir o nosso coração, para renovar a nossa mente. Como é poderoso a gente entender isso e cantar isso, cantar sobre o poder da palavra de Deus. Nós precisamos nos encharcar da palavra de Deus, assim como uma terra deserta, que às vezes passa meses ou anos sem chuva, e não tem vida ali, assim é a nossa alma, assim é a nossa mente. Se não nos expormos continuamente ao destilar do orvalho de Deus, devemos nos encher todos os dias da palavra. É a palavra que nos dá a vitória, é a palavra que nos dá a vitória contra a carne, contra o mundo, contra Satanás. Quando o Senhor Jesus estava sendo tentado em Mateus capítulo 4, o Senhor, 3 vezes que Satanás o tenta, 3 vezes ele usa a palavra. Ele poderia ter falado outras revelações novas, mas ele usa justamente Deuteronômio, dizendo: está escrito, por quê? Porque o Senhor Jesus, mesmo ele sendo o Filho de Deus, o Verbo de Deus, ele se enchia da palavra, ele meditava na palavra, e já com 12 anos no templo, já estava ali com os doutores da lei, falando acerca da palavra. Nós precisamos estar cheios da palavra cada dia mais, quanto mais os dias maus que nós estamos e vamos enfrentar. E já estamos enfrentando. Em segundo lugar, o cântico de Moisés, além de exaltar a palavra, o cântico que o Senhor dá, ele exalta o nome do Senhor e os seus atributos. Versículo 3, o cântico diz: proclamarei o nome do Senhor. Irmãos, como isso é essencial. Sabe por que Deus quer nos abençoar? Salmo 23, a gente lembra de tantos momentos do Salmo 23, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Tudo isso é maravilhoso, mas o Salmo 23 diz: por amor ao seu nome. Amado, quando nós entendemos
que o nome do Senhor é que precisa ser honrado através da nossa vida, e que tudo que Ele nos der é para que o nome dEle seja honrado, nós vamos viver a essência desse cântico, a essência da vida. Deus então nos rega com a palavra, nos transforma, nos liberta, para que o nome dEle seja glorificado, porque Ele é o único digno de ser adorado, Ele é o único Deus, Ele é o único perfeito, absolutamente Criador, Senhor, Ele é o único digno de ser adorado. Então o cântico exalta o nome do Senhor. Não é a mesma essência da oração que o Senhor Jesus nos ensinou? Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Irmãos, isso não pode ser apenas uma questão didática, isso precisa ser uma revelação dentro da gente. Nós vamos todos os dias acordar e saber que nós vivemos para a glória do nome do Senhor. Exaltado seja o nome do Senhor. Então é isso que fala no versículo 3, eu vou proclamar o nome do Senhor, louvem a grandeza do nosso Deus. Os nossos louvores precisam estar mais centralizados na grandeza de Deus, nos atributos de Deus, na glória de Deus. Quantas vezes nossos cânticos estão se tornando muito humanistas, falando só da gente, da nossa necessidade. Existe lugar na oração para clamarmos por nós, existe lugar no louvor para louvarmos por bênçãos pessoais, mas a centralidade da nossa vida deve ser em Cristo Jesus, na glória de Deus. Então o cântico fala do nome do Senhor e dos seus atributos. É muito interessante, no versículo 4, eis a rocha, com letra maiúscula. O Senhor é a rocha segura, onde nós devemos firmar a nossa vida, nossas raízes, nós precisamos estar fundamentados nele, é isso que nos faz prevalecer diante das tempestades da vida, uma vida na rocha. Ele é a rocha, é o único que nós devemos estar mesmo confiantes totalmente nele. Ele é perfeito em todas as suas obras, versículo 4, suas obras são perfeitas. Como é importante exaltar o Senhor. Um dos aspectos da importância do louvor é que o louvor, ele vai alinhando a nossa mente com a soberania de Deus, com a grandeza de Deus, com o controle de Deus, e isso transforma a nossa vida. O verdadeiro louvor exalta o Senhor e também purifica o adorador. Em terceiro lugar, a essência do cântico de Moisés também fala dos feitos do Senhor em nossa história pessoal. Que coisa maravilhosa, do versículo 5 até o 14, depois de falar aí das obras, dos caminhos do Senhor, da fidelidade de Deus, da justiça de Deus, dos 5 em diante, o Senhor, lembrem os irmãos, é Ele que está ensinando a Moisés para escrever esse cântico. O Senhor mesmo diz, olha, cantem sobre o que eu estou fazendo na história de vocês. Versículo 5, vocês procederam corruptamente contra ele, não são seus filhos, se tornaram manchas, deformado. O pecado faz tudo isso com a gente, nos mancha, nos deforma. E versículo 6, é assim que vocês retribuem ao Senhor? O Senhor está nos mostrando que na nossa história, toda vez que nós desobedecemos a Deus, nós estamos sendo ingratos, nós estamos nos esquecendo de quem Ele é, de onde Ele nos tirou e do que Ele já fez. Nós não podemos nos esquecer disso, e nós nos esquecemos com facilidade. Por isso o Senhor diz, cante isso constantemente, ensine aos filhos, para que vocês mesmos estejam renovando a memória de vocês naquilo que eu já fiz, sobretudo em quem o Senhor é, como já falamos, mas agora também no que o Senhor já fez. O que o Senhor já fez com o povo de Israel até aqui, irmãos? No versículo de número 7, olha o que o Senhor diz, e serve para mim e você. Lembrem-se dos dias da antiguidade, atentem para os anos, sucessivas gerações, perguntem aos pais de vocês. Aí o Senhor vai mostrar aqui a Israel o amor singular dele por essa nação. Versículo 9, a porção do Senhor é o seu povo, Jacó é a parte da sua herança. Deus está dizendo, eu escolhi vocês, eu separei vocês. Como eu sei que o Senhor me separou e me escolheu? Se você está agora ouvindo essa palavra, de alguma forma, o seu coração está se inclinando para ouvir a voz de Deus. Isso demonstra que há uma graça de Deus no seu coração, o atraindo para Ele. O que nós precisamos é todos os dias responder a essa graça, para que nós possamos crescer na graça, no conhecimento de Deus e aprofundar a nossa aliança com Ele. Mas se você está ouvindo essa palavra, é porque há no seu coração e no meu um desejo por Deus que Ele mesmo colocou, porque é Ele que opera em nós tanto o querer
quanto o efetuar. E nós precisamos constantemente responder esta graça. Isso é responsabilidade nossa. Então o Senhor está dizendo, eu escolhi vocês, eu os fiz. Que coisa maravilhosa, irmãos. O Senhor está nos lembrando algo tão óbvio, mas que às vezes nós nos esquecemos. Ele está dizendo, eu fiz cada um de vocês, eu os chamei para ser meu povo. E mais do que isso, irmãos, o Senhor também diz no versículo 10, ele o encontrou numa terra deserta e num ermo solitário. Irmãos, aqueles que conhecem a Deus, que já caminham com Deus, sabem que o Senhor nos escolheu, nos chamou quando nós estávamos longe, nós éramos inimigos de Deus, nós estávamos secos, estávamos vazios, estávamos como uma terra seca. Quantas vezes a palavra do Senhor vai falar isso, e todos que encontram com o Senhor verdadeiramente reconhecem que sem o Senhor nós somos terra seca, nós somos como a relva que passa, nós não temos propósito, sentido, mas Ele está dizendo, eu encontrei vocês ali perdido, no pecado, no deserto, e eu os atraí para mim. A história de Israel é a nossa história. E nós precisamos valorizar isso, cantar isso, lembrar de onde Deus nos tirou. O Senhor então lembra no versículo 10. Ele rodeou vocês, cuidou de vocês, guardou como a menina dos olhos. Como Ele nos separou e nos guardou, nos protegeu, como nós protegemos os nossos olhos, as partes sensíveis, o Senhor nos guarda, o Senhor nos abençoou, o Senhor nos acolheu. A linguagem do versículo 11, que o Senhor usa tanto na palavra, uma linguagem aí, apenas uma metáfora, né? uma comparação que ele faz no versículo 11, como a águia desperta a sua ninhada e voeja sobre os seus filhotes. O Senhor está dizendo, eu cuidei de vocês, tirei vocês do deserto e acolhi vocês como uma águia faz com seus filhotes. Irmão, as aves, elas protegem os seus filhotes de uma maneira muito corajosa, ousada, às vezes violenta. O Senhor está dizendo, eu arranquei vocês do pecado, tirei vocês lá do Egito, da escravidão, como uma águia, como se o Senhor estivesse descido lá do Egito, e pegado Israel, como os seus filhotes, colocado sobre as suas asas, dizendo, eu vou conduzir vocês até a Canaã, até a primeira viagem, né, que nós temos informação, viagem aérea, espiritualmente falando. O Senhor diz, subam nas minhas asas, que eu vou conduzir vocês até a terra prometida. Irmãos, o Senhor está falando que Ele fez isso conosco. Ele nos acolheu como uma águia. O Senhor Jesus falou que Ele queria fazer com Jerusalém, como a galinha faz com os pintinhos, colocar debaixo das suas asas, mas o Senhor Jesus fala para Jerusalém no Evangelho, vocês não quiseram. O Senhor está nos chamando a ficar debaixo das suas asas. E lá no Salmo 91 diz isso, né? Debaixo das suas asas nós vamos ser protegidos. O que habita no esconderijo do Altíssimo vai descansar à sombra do Onipotente. O Senhor nos sustentou até aqui, versículo 13. Ele o fez cavalgar sobre os altos da terra, comer o produto do campo, chupar mel da rocha. Irmão, tudo de bom que você experimentou até agora foi graça de Deus, bondade de Deus, cuidado de Deus. E nós precisamos cantar isso e lembrar disso e ser gratos. A gratidão não pode ser apenas da boca para fora, mas uma gratidão de coração. Quando nós compreendemos isso, nós vamos nos apegar mais ainda, não às bênçãos, mas ao Senhor, porque Ele é o nosso Deus que nos sustentou, nos alimentou, como o versículo 14 diz, com a coalhada das vacas, o leite das ovelhas, falando aqui das coisas boas que o Senhor nos concede, sobretudo o cuidado e a providência dEle. Porém, irmãos, em último lugar, o cântico, e amanhã nós vamos dar continuidade, mas para a gente concluir até o versículo 25, o cântico que o Senhor dá a Moisés e a Israel, fala também sobre a dureza do nosso coração. Nós não podemos nos esquecer disso. Eu quero me esquecer de que o meu coração é enganoso, de que eu tenho uma natureza carnal, quero me esquecer disso, eu sou do Senhor e só quero pensar em coisas boas. Isso é um engano muito grande. O Senhor Jesus, quando ensinou a oração, que nós chamamos, né, de Pai Nosso, mas na verdade é a oração que o Senhor nos ensinou, Ele fala que nós devemos adorá-lo como Pai, exaltar o seu nome, mas na oração Ele nos ensinou a orar sempre. Não nos deixe cair em tentação, livra-nos do mal,
perdoa as nossas ofensas, assim como temos perdoado. Ou seja, o Senhor está dizendo, na oração, nós devemos nos lembrar sempre que nós ofendemos o Senhor, que nós temos uma inclinação para o mal, e que nós precisamos da graça dele para nos livrar do mal, não nos deixar cair em tentações. E nós precisamos da graça dele para perdoar, porque nós somos perdoados constantemente. É o que o cântico aqui também nos lembra sobre Israel, no versículo 15 ao 25, irmãos. Amanhã falaremos mais, se o Senhor permitir, sobre essa realidade. No versículo 15, ele chama Israel de Jesurum, uma linguagem aí poética, que se referindo a eles, né, como um povo justo. Mas vocês engordaram e deram coices. Uma linguagem forte, uma comparação também a um animal que estava ali passando fome, fragilizado, abandonado, e o dono cuidou, engordou, e de repente aquele animal começa a agredir, a ferir o seu dono. Vocês abandonaram, versículo número 15, abandonaram a Deus que o fez e desprezou a rocha da sua salvação. Irmãos, nós podemos ser abençoados por Deus, libertos por Deus, curados por Deus, cuidados por Ele, e de repente, quando nos sentimos um pouco mais seguros, autoconfiantes, começamos a nos rebelar contra a presença e a vontade de Deus, cheio de orgulho, cheio de altivez, e às vezes até irados contra o próprio Deus, nos rebelamos. Por quê? Porque o orgulho entrou no nosso coração, orgulho pelas vitórias que o próprio Senhor nos deu, conforme o versículo 15, e aí nós vamos caindo nas idolatrias, versículo 16, com ídolos estranhos provocaram ciúmes. Só existe um Deus, um Senhor, só Ele é o Senhor. E Ele está dizendo no nosso coração, quando começa a se ensoberbecer, nós vamos construindo ídolos no nosso coração, nós vamos dando nossa afeição, nosso tempo para outras coisas, para as bênçãos que agora temos que administrar, para o excesso de trabalho, para conquistar mais dinheiro, e vamos esquecendo do Senhor, conforme o versículo 18. Ofereceram, ou melhor, o versículo 18 diz, não se lembraram da rocha que os gerou, e se esqueceram do Deus que os fez nascer. Ele te deu vida, Ele te gerou, e nós nos esquecemos. Às vezes, quando a gente é confrontado com esse texto, alguns dizem, eu jamais me esqueço do Senhor, com uma memória distante. O Senhor não está falando sobre isso, Ele está dizendo de centralidade, de primazia, de prioridade. Ele está dizendo, vocês me deixaram em segundo plano, vocês viveram agora só os planos de vocês. O Senhor nos diz, no Evangelho de Mateus, capítulo 6, buscai em primeiro lugar o seu reino. Sabe, irmãos, que nós possamos cantar, exaltando o Senhor, mas cantar sempre a nossa dependência da graça dEle, o nosso reconhecimento que o nosso coração é mau, se inclina para o erro. Isso é para nos fortalecer, não é para nos abater, é para que a gente se mantenha humilde, quebrantado no coração dEle. Há uma frase de Lutero muito forte. Lutero, grande reformador, ele dizia, o estômago cheio não promove piedade, pois se considera seguro e negligencia a Deus. Quando estamos muito cheios, nós corremos muitos riscos, até mesmo de viver a nossa vontade e achar que estamos agradando a Deus. Não importa o que as pessoas possam nos falar ou o que a palavra está nos falando, que nós possamos cantar cânticos ao Senhor, que exaltem o Senhor e que nos traga autoconsciência. Pai, obrigado, porque o Senhor fala conosco pela Tua palavra, que essa palavra venha a ser como este orvalho, que penetre em nosso espírito, nossa alma, nossa mente, nosso corpo, e nos renove em gratidão, em louvor e adoração ao Senhor, que possamos Te amar cada dia mais, e assim que o Senhor vai derramando mais e mais bênçãos e favor, que nós possamos não nos esquecer que tudo vem de Ti, e é para a Tua glória. Em nome de Jesus nós te pedimos essa graça especial. Amém, Senhor. Amém.